pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão que é no Exame Nacional de Portugal, prova de matemática, o equivalente ao nosso vestibular. Quer estudar em Portugal? Acompanhe as dicas aqui no canal do professor Bruno Amorim. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão? Na figura 3 está representada uma seção de uma ponte pedonal que liga as duas margens de um rio. A ponte, representada pelo arco PQ, está suportada por duas paredes, representadas pelos segmentos de reta OP e RQ. A distância entre as duas paredes é 7 metros. O segmento de reta OR representa a superfície da água do rio. Considere a reta OR como um eixo orientado da esquerda para a direita, com origem no ponto O, em que uma unidade corresponde a 1 metro. Para cada ponto situado entre O e R, de abscissa x, a distância na vertical, medida em metros, desse ponto ao arco PQ é dada por f de x igual a 9 menos 2,5, que multiplica e elevado a 1 menos 0,2x mais e elevado a 0,2x menos 1, com x pertencente ao intervalo de 0 a 7. Resolva os itens 4.1 e 4.2 recorrendo a métodos analíticos. Utilize a calculadora apenas para efetuar eventuais cálculos numéricos. 4.1. Seja S o ponto pertencente ao segmento de reta OR, cuja abscissa x verifica a equação raiz quadrada de f0 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 2. Resolva essa equação apresentando a solução arredondada às décimas e interprete essa solução no contexto da situação descrita. C. Em cálculos intermédios, proceder a arredondamentos conserve no mínimo 2 casas decimais. 4.2. O clube náutico de uma povoação situada numa das margens do rio possui um barco à vela. Admita que, sempre que este barco navega no rio, a distância do ponto mais alto do mastro à superfície da água é de 6 metros. Será que esse barco, navegando no rio, pode passar por baixo da ponte? Justifique sua resposta. A questão foi extraída do Exame Nacional, no ano de 2017, primeira fase, foi a primeira prova. Grupo 2, que é o grupo das discursivas. É uma questão bonita que envolve o conhecimento de função exponencial, equação exponencial, derivada, interpretação de máximo mínimo. Bom, é apresentado esse desenho da figura, estou reproduzindo aqui. Nós temos uma ponte, cujo ponto inicial é P, o ponto final é Q. Nós temos duas margens, passa um rio aqui por debaixo da ponte, e nós temos o ponto O e o ponto R, e marcamos a nossa distância x horizontal de O até R. Lembrando a vocês que quando nós estamos no ponto O, o x é 0, quando nós estamos no ponto R, o x é 7, então o x é um valor que varia entre 0 e 7. E importante, para cada valor de x, eu consigo, por meio dessa função que eu reproduzi aqui, encontrar o vão abaixo da ponte. É isso em linhas gerais. A questão pede para resolver, no primeiro momento, essa equação f de 0 ao quadrado mais x ao quadrado, raiz disso tudo igual a 2. Qual é o significado geométrico disso? Bom, eu posso montar um triângulo retângulo em que um dos catetos é o F0, que é a altura inicial, o outro cateto é o x, é o avanço de O até R, e a minha hipotenusa é 2. Imaginando esse triângulo retângulo, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho que f de 0 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Porque Pitágoras diz pra gente que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E se eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter justamente isso daqui, ó. Raiz quadrada de f0 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 2. Então a interpretação geométrica dessa equação é justamente isso. Encontrar o ponto em cima de OR para o qual a distância em relação ao ponto P vale 2. Bom, vamos resolver a equação? Primeiro eu tenho que achar o valor de f0 fazendo x igual a 0 na minha função. Então vai ficar 9 menos 2,5, que multiplica e elevado a 1 menos 0,2 vezes 0, mais e elevado a 0,2 vezes 0 menos 1. Então eu vou ter 9 menos 2,5, que multiplica 0,2 vezes 0 é 0, então eu vou ter e elevado a 1. E do outro lado aqui, 0,2 vezes 0 é 0, menos 1 é elevado a menos 1, que é 1 sobre E. Bom, considerando que o E
é 2,7 aproximadamente. E fazendo as contas, nós vamos ter então que f de 0 é 9 menos 2,5, que multiplica E mais 1 sobre E, ou seja, 2,7 mais 1 sobre 2,7. Se fizermos essa conta, vamos encontrar esse valor em preto aqui, 1,32. Importante, então, agora encontrar o x. Já sei que f de 0 é 1,32. Se eu olhar para cá, 2 ao quadrado é 4. Se eu quiser isolar o x ao quadrado, eu vou trazer o f de 0 ao quadrado para a direita. Vai ficar 4 menos f de 0 ao quadrado. Com o f de 0 é 1,32, vai ficar 4 menos 1,32 ao quadrado. Se eu fizer essa conta daqui, eu vou ter 2,25. Se eu tirar a raiz, vai ter x igual a raiz de 2,25, que vai dar 1,5. Então, a posição em cima de OR, para o qual a distância do ponto na superfície dista 2 do ponto P, é justamente a abscissa 1,5. Vamos agora para a segunda etapa da questão, que vai pedir para a gente se um barco que tem um mastro de 6 metros, ele consegue passar por essa ponte. Então tem um barco, o mastro tem 6 metros. Para ele passar pela ponte, o que tem que acontecer exatamente? Eu tenho que ter alguma posição X em que a altura seja maior do que 6. E o barco tem que exatamente passar por essa, né, nessa linha em que a altura vai ser o quê? Maior do que 6. Se isso for possível, o barco consegue passar. Agora, se eu analisar a minha ponte e descobrir que em nenhuma posição de x entre 0 e 7 o valor da altura vai ser maior que 6, é porque o barco não consegue passar. É exatamente isso que eu tenho que fazer. Para isso, eu vou ter que trabalhar com o conceito de derivada, para descobrir justamente para que valor de x eu vou ter o máximo da função. E aí não precisa discutir com muita profundidade se a função vai ter máximo ou vai ter mínimo. Por uma questão simples. Eu tenho o desenho da minha função aqui. Claramente essa é uma função que não tem mínimo absoluto. Tá? É mínimo relativo. Ela tem o quê? Ela tem máximo. Lógico, eu sei que o menor valor que essa vai ter a minha função é aqui, que eu já calculei, inclusive é 1,32. Ela vai ter um valor um pouco maior aqui no final, quando x é 7. Mas entre 0 e 7 vai haver justamente um máximo relativo. Então, e não vai ter mínimo relativo. Então, basta eu igualar a minha primeira derivada a zero, encontrar justamente o que seria ou máximo ou mínimo, mas já sabendo que o valor de x para o qual f' de x é zero vai representar justamente uma posição de máximo, porque eu já tenho o perfil da curva. Bom, vamos lá então. Como é que eu posso derivar a minha função? Ora, tem que derivar essa função daqui. Começa a derivada de constante a zero. Então eu vou ter que derivar menos 2,5 vezes isso daqui. O termo que multiplica, eu mantenho multiplicando. Continua sendo o quê? Menos 2,5. E a derivada de uma função e elevado a kx é k vezes e elevado a kx. Então, exatamente essa ideia eu vou aplicar aqui. Quando eu for derivar E1 menos 0,2, eu vou ter o menos 0,2 está multiplicando x, multiplicando aqui fora, e eu mantenho a função. A mesma coisa aqui, eu tenho 0,2 multiplicando x, tá? Então eu vou ter 0,2 e repito a função. Para cá, então, a derivada vai ser menos 2,5, abre colchetes, derivando essa expressão daqui, ó. E elevado a 1 menos 0,2x. A derivada vai ser menos 0,2, que multiplica a mesma função. E elevado a 1 menos 0,2x. Mas, vamos derivar agora essa segunda parte aqui da minha função. E elevado a 0,2x menos 1. Eu vejo que está multiplicando o x, dá para fora, 0,2, e repito a função. E elevado a 0,2x menos 1. Então, aqui em roxo está justamente a derivada da minha função f de x. Eu tenho que igualar isso a zero. Para isso aqui ser zero, o que está dentro do meu colchete tem que ser zero. Bom, e para o que está dentro do meu colchete ser zero, aqui eu tenho menos 0,2 vezes e elevado a 1 menos 0,2x, mais 0,2 e elevado a 0,2x menos 1. Ora, para isso aqui ser zero, a consequência aqui, essa expressão daqui, ó, eu vou ter aqui, né?
menos, vou chamar isso aqui só para vocês acompanharem comigo. Vamos chamar aqui de menos A mais B igual a zero. Se menos A mais B igual a zero, B tem que ser igual a A. Ou seja, se 0,2 que multiplica A elevado a 0,2x menos 1 for igual a 0,2 que multiplica E elevado a 1 menos 0,2x, vai ficar menos A mais B, vai dar zero, e eu vou conseguir encontrar então o valor de x que vai representar o meu máximo. Bom, resolvendo aqui então, 0,2 com 0,2 cancela, e eu vou ter, o que é E elevado a 1 menos 0,2x? E elevado a 1 divididos por E elevado a 0,2x, propriedade de potenciação. A mesma coisa aqui. E a 0,2x divididos por E elevado a 1. Eu não botei 1 aqui porque não precisa, E elevado a 1 é E. Vou multiplicar em cruz. Eu vou ter então que E ao quadrado vai ser igual a E elevado a 0,2x ao quadrado. Ora, uma solução para isso é se E elevado a 0,2x for igual a E. Né? Porque se E elevado a 0,2x for igual a E, os quadrados deles vão ser iguais também. Aqui não preciso me preocupar muito com o resultado negativo, porque como o x varia entre 0 e 7, E elevado a 0,2 vezes o número entre 0 e 7 vai ser sempre positivo. Né? Então eu só vou pegar a solução positiva, porque eu já sei que o x varia entre 0 e 7. Então vai ter E elevado a 0,2x igual a E elevado a 1. Né? E aí 0,2x é igual a 1. X vai ser igual a 1 sobre 0,2, que é 1 sobre 2 décimos, que vai dar, multiplicando pelo inverso, 10 meios, que é 5. Então x igual a 5 é o valor da abscissa para o qual a minha primeira derivada é nula. Eu vou acompanhando aqui a derivada da inclinação da minha curva. Em algum momento, a derivada é o quê? No primeiro trecho, até 5, ela é positiva, mas decrescente. Chega aqui no x igual a 5, a derivada é nula. E a partir do x igual a 5, a minha primeira derivada, ela passa a assumir valores negativos. Então, tranquilamente, está bem coerente. Você tem uma derivada positiva, decrescente, então vai diminuindo, chega no valor x igual a 5, ela vai ter um valor nulo, que é justamente o ponto ou de máximo ou de mínimo, mas dado todo o contexto que eu estou falando, é um ponto de máximo, e a partir daí eu vou ter derivadas negativas. Tá? Bom, então a posição para o qual eu vou ter um ponto de máximo é 5. E aí eu tenho que encontrar qual é esse valor desse máximo, para comparar com 6 metros. Então eu vou pegar a minha função e vou substituir x por 5. E vou calcular. Quando eu faço isso, eu tenho que f de 5 é 9 menos 2,5, E elevado a 1 menos 0,2 vezes 5, mais E elevado a 0,2 vezes 5, menos 1. Apagou aqui um pouquinho. Pronto. 0,2 vezes 5 dá 1. Então aqui vai ficar 1 menos 1 dá 0. E aqui também, 0,2 vezes 5 dá 1, menos 1 dá 0. Então eu vou ter E elevado a 0 mais E elevado a 0. E elevado a 0 é 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2,5, 5. 9 menos 5, 4. Então o maior valor, a maior altura que essa ponte assume em relação à minha superfície do rio é 4 metros. Mas o meu mastro do barco tem 6 metros. Então não será possível para esse barco passar por essa ponte. Bom, aqui eu fiz só um resuminho aqui em verde com vocês, eu já tinha falado. A derivada ela é positiva e vai decrescendo de 0 até 5. Ela assume o valor de 0 justamente quando x é igual a 5. E a partir de 5 até 7, a primeira derivada tem valores negativos. Por isso até que a concavidade está voltada para baixo, porque é a única situação coerente com derivada positiva diminuindo, depois derivada negativa, tendo um ponto em que é 0 no meio do caminho, concavidade voltada para baixo. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dêem a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, acompanhem novidades para passar em Portugal no vestibular aqui. Querem mais informações de como fazer a mudança do Brasil para Portugal? Nós temos uma empresa parceira, a Easyway Consultoria, que vai poder prestar todos os esclarecimentos para vocês. Com certeza vai colaborar, pode colaborar muito com vocês. Então, essa é a combinação perfeita. Aprendam matemática aqui no canal do professor Bruno Amorim para passar no vestibular em Portugal, mandar bem lá. E toda essa questão de trâmite, de mudança e tudo, acompanhe aqui as dicas da Easyway Consultoria. Um forte abraço a todos, até a próxima oportunidade e vamos juntos nesse sonho estudar em Portugal.